beleza? Meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre a competência 3 de redação do Enem. É a competência que vai avaliar os argumentos e a argumentação no texto. Para você tirar 200, que é a nota máxima nessa competência, você precisa fazer um texto que a banca do Enem chama de texto estratégico. E como que você faz um texto estratégico? Ele tem que ter basicamente 3 coisas. A primeira coisa é não fugir ao tema. Toda redação do Enem ela tem uma frase temática, que é a proposta. Essa frase temática é sempre uma palavra-chave e um contexto. Por exemplo, no ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A palavra-chave é democratização e o contexto é cinema. O que isso quer dizer? Que você não vai fazer um texto falando sobre cinema, ou sobre o cinema no Brasil, os impactos do cinema, ou o que você acha de cinema. Você vai falar sobre democratização e o cinema vai ser só um exemplo disso. Se você fizer um texto falando sobre democratização, a banca vai reconhecer que você entendeu o texto e vai te dar uma boa nota. A segunda coisa é você ter marcas de autoria. No Enem você não pode escrever primeira pessoa, você não pode escrever eu acho, eu penso, eu acredito. Mas, do mesmo jeito, eles querem que você mostre o seu ponto de vista. Como que você faz isso? Através da sua argumentação, você vai colocando algumas palavras que são palavras que mostram a sua impressão sobre o que você está escrevendo. Por exemplo, se eu colocar infelizmente, a desigualdade socioeconômica no Brasil afeta o acesso ao cinema, o infelizmente mostra que eu que escrevi o texto acho que é infelizmente. Ou eu coloco, é evidente que a desigualdade socioeconômica no Brasil afeta o acesso ao cinema. Esse é evidente para mim. Quando o corretor vê que eu escrevi isso, ele vai entender que aquilo é o meu posicionamento e vai me dar ponto por causa da minha autoria. E a última coisa, que é a mais importante, também a mais difícil de fazer, é você fazer um bom encadeamento de ideias. É você colocar argumentos sólidos e que tenham estrutura. E como que você faz isso? Você sempre vai seguir 3 passos. Primeiro você vai contextualizar, depois você vai explicar e relacionar o seu argumento com a contextualização e depois você vai fazer uma conclusão. Isso serve para todos os 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, que é a introdução, você coloca um repertório você começa sempre com um repertório sociocultural. Depois você relaciona esse repertório sociocultural com o tema que você vai discutir e depois você coloca a sua tese. Na tese, você vai colocar os 2 argumentos que você vai usar ao longo do texto, no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento. E é isso que você vai discutir no seu texto. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai escrever sobre o primeiro argumento que você colocou na sua tese. Por exemplo, se eu escolher que para a democratização do acesso ao cinema no Brasil, um argumento é que o cinema no Brasil não é democrático porque os ingressos de cinema são muito caros, nesse parágrafo, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um repertório sociocultural que sustente o meu argumento. Por exemplo, eu vou colocar um filósofo que fala sobre desigualdade social. Depois eu vou explicar por que o que esse filósofo falou, por que esse repertório sociocultural ele é importante para entender a sociedade brasileira e por que o cinema não é democrático. E depois eu vou fazer uma conclusão e colocar o meu argumento exatamente aquilo que eu penso. Por exemplo, imagina que eu coloco um filósofo falando sobre desigualdade social. No segundo momento, na segunda frase, eu vou colocar, baseado no que esse filósofo falou, percebe-se que a desigualdade social afeta na distribuição do cinema. Porque, como tem pessoas que têm mais dinheiro e outras pessoas que têm menos dinheiro, as pessoas que têm menos dinheiro não vão gastar dinheiro no cinema. Porque elas têm que pagar a luz, elas têm que pagar a água, elas têm que pagar uma série de outras coisas. E o cinema é uma coisa muito secundária. Então, elas não vão ter acesso ao cinema, o que faz o cinema não ser democrático. Entendeu? Eu relacionei com o filósofo que eu coloquei, relacionei com o momento histórico que eu coloquei, depois eu expliquei o porquê que o que esse filósofo falou é importante para a gente entender o contexto do tema, e depois você fez uma conclusão. Qual que foi a conclusão? Que nós percebemos que o cinema não é democrático no Brasil. Pronto. Você repetindo essa estrutura no segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai ter feito um argumento fechado. E esse argumento fechado vai ter uma estrutura muito boa e que o corretor vai apreciar. Se você fizer tudo isso, você já tira pelo menos 100, 120 nessa competência.